Olá pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos. Shalom, César por aqui. Em continuidade, hoje vamos para o capítulo 5, as capas ungidas. Antes disso, vamos orar. Espírito Santo, nós te louvamos, te bendizemos. Te rendemos toda a graça, te rendemos todo o louvor, te rendemos toda a adoração. Pai, nós entregamos ao Senhor nossos corações. Fale conosco. Fala ao nosso espírito, trata conosco, nos ensine através desse capítulo tudo aquilo que precisamos. Nós estamos prontos para ouvir e sermos tratados, ensinados naquilo que o Senhor quer falar conosco. Te louvamos. Amém. Ok, vamos lá pessoal, as capas ungidas. Lembrando rápido vocês, o canal Pode Ler 50. Esse é um livro de leitura de livros. Aqui você é edificado com aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso espírito. Livro encharcado com a glória. Ok, bora lá. O mundo espiritual é regido por honra, demandas, fé, oração, proclamação, capacitação. Quando entendemos esses princípios, acessamos com mais intensidade e contemplamos a glória de Deus. A Bíblia diz em Isaías 6 sobre uma visão celestial que o profeta viu e ficou fascinado. E Deus revelou. Isaías viu um templo, um trono, a manifestação de Deus assentado sobre ele. Aleluia. Isaías viu uma capa que enchia todo o templo. Isso o deixou sem chão. Mas aquilo era totalmente espiritual. A capa enchendo o templo traz muitas informações. Segundo estudiosos, a capa representava e ainda representa poder e autoridade. Quanto mais alto a patente, mais nova e melhorada é a capa. E não só isso, a capa, sendo extensa, nos fala de batalhas e guerras. Quanto mais guerras vencida, maior será a capa. Cada guerra vencida aumentava esse manto. E a capa do Senhor, segundo o texto, e estendia sobre o templo. A Bíblia diz, Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Esse texto nos diz quão grande é essa revelação, levando-nos ao entendimento que a glória do Senhor não tem limite para ser derramada sobre a terra. Existem alguns níveis de glória que Deus manifesta sobre a terra. E claro, só entende essa glória, esse poder, quando estamos totalmente mergulhados nele. De outra forma, será impossível. E hoje, vivemos em uma época em que nossos jovens são ludibriados, enganados, levados por toda sorte de doutrina e não se mantêm firme na promessa que lhe foram confiados. Existe um profeta que falo sobre ele em uma obra que o Senhor me entregou, e esse livro é maravilhoso. Recomendo você ler. O Toque do Espírito. No capítulo 8 desta obra, falamos a fundo sobre esse tema. Por isso que todos os dias me encho das revelações que o nosso amigo e doce Espírito Santo libera. Lá, neste livro, falamos de Micaías, um profeta de ofício que não foi ludibriado e se manteve firme, pois o que mantinha convicto era a voz do Senhor e seus olhos espirituais abertos. E quando entendemos que o Senhor entrega
entrega capa para alguém, é porque essa pessoa entrou em nível que as potestades e principados o reconhecem como generais de Deus, embaixadores do reino. E o profeta Micaías andava nessa revelação. Só alguém com tamanha autoridade para enfrentar 400 homens que estão afirmando o mesmo assunto e em seguida dizer que todos estão mentindo. Foi exatamente o que aconteceu em 1 Reis 22. Quando alguém carrega a capa de autoridade espiritual e entende quem o chamou, jamais retrocede. Vamos falar de um grande homem de Deus que carregava uma capa ungida poderosa, que quando ele tocava em rios, os rios se abriram. Esse homem não metia palavras, era direto, ousado, obediente a Deus e temente em tudo, teimoso algumas vezes, bravo em outras vezes, mas cheio da presença de Deus. Seu nome, Elias. Analisando a vida de Elias, vemos que esse homem carregava uma autoridade absurda. Pergunta: o que levou Deus a depositar sobre Elias tamanha autoridade? Podemos, com essa pergunta, achar tantas respostas, mas prefiro resumir essa autoridade em tempo com Deus. Falar de autoridade e não ter autoridade é o mesmo que conhecer a Bíblia e não andar com Deus da Bíblia. Para mim, acho impossível alguém carregar tamanha autoridade e essa pessoa não for totalmente entregue ao seu chamado. E Elias não brincava de servir a Deus. Elias era sério, ousado e um homem com uma fé absurda. Sabemos o que move o coração de Deus não é passar o dia inteiro chorando e arrependendo. Arrependimento é necessário. Sabemos que o que move o coração de Deus não é passar o dia inteiro cantando. Adoração é necessário. Sabemos o que move o coração de Deus não é passar o dia todo dia lendo a Bíblia. Meditar na palavra é necessário, mas percebe que tudo isso é importante, necessário e faz parte para um viver em santidade. É maravilhoso gastar tempo com Deus na intimidade em oração. É prazeroso gastar tempo com Deus lendo a Bíblia. É satisfatório entrar na presença de Deus com cânticos espirituais e esquecer até o relógio. Enquanto adora, tudo isso não tem preço e é extremamente necessário. Mas o que move o coração de Deus, o que tira Deus do trono, o que atrai o olhar de Deus para a terra é um coração cheio de fé. E esse elemento sobrava no coração de Elias. Responda para você: você teria coragem hoje de se apresentar para um presidente de uma nação e apontar o dedo na cara dele e dizer que não vai chover na terra? E detalhe, segundo o texto, ele fez isso conforme a palavra dele, não a do Senhor. Óbvio, conjecturando a situação, Elias sabia do que se tratava, o contexto do que estava acontecendo. Baal estava recebendo toda a glória pela fartura, pela colheita, pela semente, mas ainda assim, Deus não pediu para ele profetizar e declarar aquela palavra. Será que no dia de hoje Deus também chancelaria sua palavra caso você profetize e declare algum decreto? Quanto a algum governo corrupto no dia de hoje, teria coragem? Exatamente assim o que aconteceu. Tenho certeza que foi a fé daquele homem que moveu o céu.
Eu não consigo pensar em outra razão. Com certeza, Elias carregava essa capa de poder. Existem muitos ministros hoje em dia que carregam suas capas. Muitos entendem como títulos: pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas, missionários, bispos, enfim. Existem vários títulos que muitos denominam capas espirituais, mas não passam de títulos. Não estou aqui rebaixando ou menosprezando os 5 ministérios. Não é isso. Sou defensor dos ministérios no corpo do Senhor. Fazemos parte dos 5 ministérios. Sabemos o que é essencial e o próprio Cristo que concedeu. Isso é inegociável. Efésios 4:11. Inclusive, esse assunto maravilhoso e empolgante está em um livro que o Senhor permitiu que escrevêssemos. O livro se chama O Som da Restauração. Voltando ao assunto, estou tentando ir mais fundo no entendimento sobre as capas espirituais. Estamos falando do peso espiritual que é carregar estas capas. Aleluia. Existem ministros que carregam mais de uma capa de autoridade. As capas de autoridade reconheço como unção, não como ministério. Se fôssemos olhar para essa visão, veríamos muitos ministros que um dia foram ungidos e hoje estão sem as suas capas. Capa, para mim, representa poder e cetro, autoridade. Alguém que não tem poder para expulsar demônio não está revestido com essa capa de poder. A Bíblia diz em Atos 2:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pergunta: o que eles receberam? Capas. Com essas capas ou mantos, começaram a manifestar a glória de Deus por onde passavam e por onde colocavam os pés. Os demônios sabiam quem estava no território, por causa da capa de poder que estavam carregando. Quando Jesus desceu do barco na cidade dos Gadarenos, pergunta: quem correu até ele e se prostrou imediatamente? As pessoas da cidade? As crianças? Os discípulos? Não. Quem correu até Jesus e se prostrou e adorou foi os demônios. Quando os discípulos foram de 2 em 2 às aldeias, a Bíblia diz que eles receberam poder para expulsar e curar todo tipo de enfermidade. Receberam capas. Elias, em frente ao Rio Jordão, ele tinha o cetro na mão, autoridade, mas foi a capa que ele bateu sobre o rio e o rio se abriu. A Bíblia diz, 2 Reis 2:14, e tomou a capa de Elias, que ele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Elias passou. Quando Elias foi arrebatado, o que deixou cair sobre Eliseu? A capa, poder. 2 Reis 2:13, também levantou a capa de Elias, que dele caíra. Lembrando que Eliseu disse antes de Elias partir, abre aspas, quero sua capa para fazer o dobro de milagres e curas que você fez, meu Senhor. Entre linhas, foi exatamente isso que ele disse. Por isso Elias disse, coisa difícil pediste. 2 Reis 2:9. E você, amigo leitor, está buscando títulos para ser reconhecido pelas pessoas ou está desesperadamente buscando as capas de poder e unção que o Senhor está disposto a te entregar, se você o buscar de todo o seu coração?
Ative a sua fé, se consagre, santifique-se, saia do meio da multidão. Busque a presença de Deus como se fosse a última coisa que esteja buscando. Te afirmo, Deus manifestará a ti e receberá não uma capa, mas várias capas. Aprenda a pedir. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 26. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Aleluia. Por isso, corra agora mesmo para o lugar secreto de oração, que você não deveria ter saído, e só saia de lá quando o Espírito Santo te conceder capas de poder. Aprenda a pedir, não para você, mas para manifestar sobre as outras pessoas que estão clamando a Deus por homens e mulheres compromissados com a glória de Deus. Te recomendo também a ler um livro, A Intimidade na Oração. Nesta obra, o Espírito Santo nos leva a um entendimento simples que muitos já esqueceram, que o secreto continua sendo secreto. Ou seja, é no lugar de oração que Deus nos ensina a orar, buscar a tua face. E é lá que Ele nos capacita a ouvir com mais clareza a voz do Espírito Santo. É nesse lugar de intimidade e oração que o Espírito Santo intercede por nós, e aquilo que não sabemos o que pedir, Ele ora por nós. Existe uma capa que falaremos agora, e essa é maravilhosa: falar em línguas. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder, capas. Mas muitas das vezes alguém recebe essa capa, mas não tem ideia de como usar. Perguntas como: sou obrigado a falar em línguas? Se eu não falar em línguas, sou salvo? Segunda pergunta. Terceira, posso estar me achando cheio da presença de Deus, mesmo não falando em línguas? Existem uma série de perguntas que podem causar confusão na mente de muitos irmãos, inclusive de um novo convertido. A resposta para essas perguntas está na cruz. Quando Cristo morreu por nós e ressuscitou, disse que deixaria o nosso Consolador, amigo fiel, o Espírito Santo. E quando confessamos com a boca e cremos imediatamente, Ele vem morar dentro de nós. Mas é só a partir do momento que somos ativados nele, que somos batizados para irmos em seu nome e fazer o que ele faz. Olhe o que a palavra diz novamente em Atos 2:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ninguém recebe poder, olha isso, ninguém recebe poder para ficar estancado, para ficar sentado no banco de uma igreja ou para ficar sempre olhando para as luzes. Não, Deus nos enche do Espírito Santo para podermos ser revestido com essa capa de poder e ir em seu nome. Para quê? Para expulsar demônios, curar enfermidades e operar sinais, milagres e maravilha em nome do Senhor. Quando entendemos isso no âmbito espiritual, as línguas saltam automaticamente em nossa boca, pois entendemos que dentro de nós já está a nossa promessa, Cristo. Mas como sei que fui batizado? A resposta é simples: coloca um louvor ungido e o próprio Espírito Santo vai saltar de seus lábios com um idioma que você não reconhece. Pronto, essa é a evidência de que você está batizado pelo Espírito de Deus. Ah, se toda a igreja falasse em língua, os cultos não seriam mornos e sem vida. Quando falamos em línguas, ativamos no mundo espiritual
outros dons que já foram liberados pelo Senhor, e então precisamos apenas saber como acessá-los. Aleluia. E se acessa falando em línguas por hora. É falando em línguas que entramos em uma intimidade maior com o Espírito Santo. Esse assunto explicamos um pouco mais em uma obra que o Senhor nos entregou, denominada O Toque do Espírito. Te recomendo ler, será grandemente edificado. Lá explanamos os 9 dons, as 8 operações e os dons ministeriais. Não reprove essa capa, não desonre essa capa. A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 14:1, procurai os melhores dons, principalmente o de profetizar. E esses dons, e desses dons, é o de variedades de línguas, que também entra nesse dom celestial. Essa língua não é da terra, é do céu, e você precisa falar a sua língua. Lembra que essa língua é uma das capas que já foram liberadas no céu. Não rejeite essa capa. Te confesso que uso essa capa todos os dias. Quase não falo mais a minha língua materna, somente a língua celestial. A Bíblia diz que o nosso Consolador e amigo intercede por nós, com gemidos e sons de difícil interpretação. Isaías profetizou que falaríamos. Isaías 28:11. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Não reprima essa capa. Receba essa capa hoje, agora. Feche os seus olhos onde você está. Feche o livro por um momento. Concentre no trono da graça e permita que ele fala através de você agora. Abre a boca e diz: Senhor, a Bíblia diz em Salmo 81:10, abre a boca e diz o Senhor que a encherei. Aleluia. Segunda capa. A segunda capa que o Senhor libera hoje sobre a sua vida é a fé. Mas essa capa não é uma capa simples. Não é fé para receber uma provisão ou receber uma ajuda. Essa capa vem direto do céu. Dos 9 dons distribuídos pelo Espírito Santo, denomino esse dom como uma capa poderosíssima. Pois não se trata de uma fé simples, mas de uma fé sobrenatural. Toda capa liberada pelo Senhor é para que façamos algo para Ele, não para ser exibido. Mantos ou capas espirituais não são adereços de enfeites ou adornos de festa. São para serem vistos pelo diabo e seus anjos. Quando Deus entrega poder para alguém, é para irmos em seu nome e resgatar os perdidos. E só buscaremos os perdidos com autoridade e poder, ou seja, com cetro na mão e capa sobre os ombros. Outra capa ungida que Deus libera é a sabedoria. Existem muitas pessoas que têm uma grande capacidade para estrategiar muitos planos ruins e maléficos, e esses planos causam muito estrago, e alguns irreversíveis. Imagina usar essa capa para manifestar a glória de Deus entre as nações? Como já conhecemos e sabemos, um personagem que carregou por 40 anos essa capa foi Salomão. 1 Reis, capítulo 11. Carregar esse manto tem que ter uma responsabilidade, pois decisões mudarão vidas. Uma quarta capa que é entregue somente para aqueles que buscam santidade é a capa da ciência ou capa da revelação. Essa capa é peculiar, porque não se trata apenas de pedir o que quer receber. Essa capa requer muita renúncia e tempo de espera. Olha que interessante isso, uma pergunta. Você contaria segredos do seu coração para alguém que você acabou de conhecer? Com certeza não. Então por que Deus te entregaria essa capa da noite para o dia?
jamais aconteceria. Por isso, quando Eliseu disse para Elias: quero uma porção dobrada do que há no teu espírito, Eliseu estava dizendo o seguinte: já te sirvo há 10 anos e nunca deixei de ser fiel. Sei exatamente o que estou pedindo. Essa é a revelação. Percebe que Eliseu não brinca em pedir essa porção do homem de Deus. Eliseu sabia o quanto aquela capa era pesada e já tinha preparado seus ombros para aquela responsabilidade. Se hoje o Senhor te perguntasse: o que queres que eu te faça? Teria coragem de pedir a Deus essa capa? Por isso que as capas concedidas pelo Espírito Santo requerem total responsabilidade, pois essas capas, como já relatamos, não são para exibição na terra, e sim para autoridade nas regiões espirituais. Capas são espirituais, capas são dons, unção e poder. Uau! A quinta capa que podemos buscar é a capa de discernimento de espírito. Essa capa nos dará vantagem contra nosso inimigo. Um guerreiro preparado para a guerra, ele sabe discernir o inimigo. O discernimento é uma ferramenta que nos coloca em vantagem, pois todo o ambiente diz o que está acontecendo e o que poderá acontecer. E principalmente, os pastores perderam essa capa. Outros simplesmente não dão importância, mas essa capa é de extrema relevância para uma igreja sadia que se importa com o reino de Deus. Aleluia. A sexta capa é a cura. Essa capa depende da segunda capa que falamos acima, a fé. Pois a fé deve ser fortalecida na palavra. A cura está na expiação de Cristo. E por isso que a cura é manifestada com a palavra que sai da nossa boca. O que falamos com a boca manifesta o que temos no coração. Essa capa é manifestação de tudo aquilo que a palavra de Deus já disse que temos direito. Isaías 53:5. Porque pelas suas pisaduras fomos curados. Essa capa está liberada para todos usarem, desde que entendam que o sacrifício de nosso amado Senhor Jesus foi, é e sempre será o indicativo de um impacto de amor. Essa capa é de grande importância, pois uma igreja sarada, curada, é uma igreja feliz e ativada. Uau! Aleluia! A sétima capa é o milagre. A sétima capa é o milagre e as maravilhas. Operar milagres ou maravilhas é uma capa que requer extensão de uma fé com mais autoridade e poder, pois causará mais impacto em muito mais pessoas. A cura, ela traz um alívio, alegria para alguém. Os milagres e as manifestações de maravilhas trazem os olhares de uma multidão, despertando em muitos corações a fé para crerem em Deus. Os milagres e maravilha trazem grandes avivamentos e despertamentos de nações, e isso causa mudança a nível mundial. Vamos a um fato curioso. Moisés não era conhecido por ninguém, e Deus disse a Moisés que deveria ir e dizer para o povo que Deus o estava enviando para ser um libertador. Mas aquele povo precisava de algo visível para acreditar que Moisés estava falando a verdade, e precisava manifestar aquela palavra, e assim aconteceu. Deus concebeu para Moisés poder diante de seus olhos, e esse poder foi replicado aos olhos do povo, através daquele cajado que ele segurava, transformando em uma cobra diante deles, e em seguida fazendo voltar a seu estado normal de cajado, e também causando enfermidade sobre Moisés, e em seguida trazendo cura diante de todos em tempo real. Isso deixou o povo impactado, levando-os a crer naquela palavra.
Aleluia. Então, as maravilhas e os milagres causam impacto na multidão. Essa capa é poderosa. Creio que precisamos transitar com mais ênfase nessa unção. Tiro de lição que temos que deixar o Senhor nos usar com a capa de cura, que traz uma bênção específica para alguém, mas creio que Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a andarem carregados com o óleo da unção para trazerem a glória de Deus e causar impacto sobre as nações. E esses impactos são gerados pelos milagres e maravilha. Mas o preço para a aquisição dessa capa requer ser muito sensível à voz do Espírito Santo. É necessário ser amigo de Deus, pois nesse nível Deus não apenas nos vê, mas concede favor. Moisés estava sendo colocado diante do rei a partir daquele encontro com Deus. Tem muita gente querendo transitar nessa unção. Tem muita gente buscando essa capa, mas não está disposto a virar e ver a sarça. Isso mesmo. O necessário é virar para ver a glória de Deus. E muitos estão olhando para frente e preocupados com a multidão, mas não dispostos a se virar e ficar no fogo. Necessário é passar tempo dentro do fogo da presença. Percebe que essa capa é bem peculiar. Necessário é ser sensível à voz do Espírito Santo e permitir que o fogo te envolva. Uau, aleluia. A oitava capa é a profecia. Essa capa é pouco compreendida em muitos lugares. É uma capa que carrega muita rejeição em muitos ministérios, onde seus ministros entendem que a palavra de Deus pode ser pregada sem profecia. Mas a verdade é que toda a palavra de Deus é profética, pois Deus é profético, a Bíblia é profética. Veja isso, Isaías 46:10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Uau! O que mais me chama a atenção é que um encontro com Deus desenrola uma série de ativações que estavam estagnadas. E Moisés, naquele dia, mostrou por um portal, passou. Aleluia, vamos voltar. O que mais me chama a atenção é que um encontro com Deus desenrola uma série de ativações que estavam estagnadas. E Moisés, naquele dia, entrou por um portal enorme. Em um dia, recebeu pelo menos 4 capas. Moisés se movia em profecia, curas, milagres, maravilhas e fé. A minha pergunta para ti é: está preparado para ter esse encontro com Deus? Aleluia. Está preparado para ter esse encontro com Deus? Outra pergunta: está preparado para receber e manifestar a glória de Deus por entre as nações através de várias capas que Ele entregará a ti? Aleluia. Uau. É disso que se trata esse livro. Está preparado para entrar em portais espirituais e receber capas de unção para andar marcando nações com o óleo da presença? Seja encharcado com a glória de Deus. A 9ª capa é pouco buscada, mas é muito importante, pois estamos falando de coisas grandiosas que envolvem as nações. Estamos falando de capas de interpretação de língua. Essa capa ou unção é liberada para quem principalmente deseja ser intérprete de línguas. Você imagina entrar em uma nação que não fala a sua língua nativa e liberar sobre ela uma palavra ou decretos celestiais? Aleluia. E não conseguir executar a missão? Eu vou repetir a pergunta. Você imagina entrar em uma nação que não fala a sua língua nativa
e liberar sobre ela uma palavra ou decretos espirituais e não conseguir executar a missão? Como você se sentiria retornando para a sua nação de origem sem liberar o que Deus mandou dizer? Assim é o sentimento que Deus sente quando Ele pede para fazer algo e não fazemos. Ou seja, você não está falando a mesma língua do céu. Tem muita gente pregando a sua mensagem, o seu sermão, e não está percebendo que Deus não está te mandando dizer isso. Não é brincadeira. A igreja precisa falar a mesma linguagem do céu e não aquilo que a terra está disposto a falar. Fale a mesma língua de Deus e entregue exatamente o que Ele disser. Resumindo, receber capas ungidas é receber poder para manifestar a glória de Deus por entre as nações. Receber capas ou unção é sair da atmosfera terrena e entrar em atmosfera celestial e ouvir a única voz que devemos ouvir, a voz do Espírito Santo de Deus. A Ele toda a glória e todo o poder. Aleluia! Então é isso. Nós terminamos aqui o capítulo 5, que fala sobre as capas ungidas do nosso livro Encharcado com a Glória. Obrigado a todos até aqui. Fiquem com a gente, o próximo capítulo será poderoso. E só para lembrar vocês, dê um joinha aí no canal, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, tá? Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus, espero que vocês tenham sido edificados. Deus abençoe. Grande abraço, até a próxima.